2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 5:13, Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado num madeiro. Todos os versos nos apontam para Cristo e não tem nada, mas nada de verdade na Bíblia que aponte a gente para um Satanás tomando a culpa do pecado e levando sobre ele. Não faz sentido, gente. E eu quero mesmo que os adventistas que estão assistindo esse vídeo e achem que a gente está interpretando de alguma forma errada, que tem algum outro argumento, porque a Bíblia ensina esse tipo de coisa. Ou que a gente está falando de alguma coisa errada, mas mesmo a gente está colocando os textos da própria igreja falando sobre isso, que vocês venham no comentário e falem pra gente então quais são as bases, quais são os argumentos para esse tipo de coisa, se a igreja interpretou de forma equivocada. Diz pra gente, pode comentar, a gente vai responder, a gente vai debater, mas você começa a perceber que o problema da igreja adventista não é o sábado. O que a gente tem de diferença com eles não é o sábado. O problema do sábado pra gente não seria problema nenhum, os caras guardarem e acharem que isso precisa ser guardado. Mas o problema vai muito além, os escritos de Ellen White, a expiação, como é que funciona, o juízo investigativo, todo esse tipo de coisa, gente. É muito perigoso, é muito danoso. E quando você chegar no meio da igreja, eles não vão te falar esse tipo de coisa. Eles vão parecer como uma igreja comum, que a única diferença de uma igreja evangélica para uma igreja adventista é que eles guardam o sábado e a igreja evangélica normalmente não guarda, esse tipo de coisa. Eles vão falar que essa é a única diferença. Só que quando você começa a aprender e estudar e ouvir as pregações e procurar estudar mesmo a teologia adventista, você vai perceber que tem coisa danosa, que tem coisa perigosa, que tem coisa que não tem nada a ver com o que está escrito nas escrituras. Antes de achar que o problema é só o sábado, ouve tudo isso que a gente falou. Ouve todos esses problemas e percebe que o problema vai muito mais a fundo. Esse foi o nosso primeiro episódio do dossiê. Quem você quer ouvir no próximo vídeo? A gente pode falar de uma outra seita, de um outro grupo. Escreve aí nos comentários, a gente prepara para o próximo vídeo. O que você achou? Dá o seu like se você gostou e comenta aqui embaixo qual que foi a sua opinião sobre aquilo que a gente disse. O que você acha? Tá certo, tá errado? Esse tipo de coisa são um problema ou não são um problema? Compartilha esse vídeo para as pessoas ouvirem essa mensagem e saberem que o problema vai muito mais a fundo. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Quer ajudar esse trabalho a funcionar? Tem o Padrim, padrim.com.br/teologueiros. Você ajuda esse trabalho a funcionar e continuar crescendo cada vez mais. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou Ezequiel Gomes e esse vídeo é um dos mais tristes e sérios que eu já fiz na minha vida. E ele tem por título a pergunta, né? Por que eu não sou mais pastor adventista? Essa informação pode não ser muito nova para alguém que está vendo esse vídeo, ou ela pode ser absolutamente novidade para você. Mas essa é a verdade e eu quero explicar para vocês por que eu não sou mais pastor adventista. Hoje é dia 22 de outubro, né? Bem a horinha do pôr do sol, virando a sexta-feira para o sábado. 22 de outubro de 2016, então uma data simbólica para o adventismo, né? E hoje se comemora, nesse ano, o Dia do Pastor. Dia do Pastor Adventista. Então, os nossos pastores estão sendo felicitados pelo seu chamado, pelo seu trabalho, pela sua vocação, pelo seu ministério, pelo seu envolvimento na igreja, pela sua liderança. E nesse dia eu não sou mais pastor adventista. Antes então de explicar para vocês por quê, eu gostaria de ler o único texto bíblico que eu vou ler nesta mensagem. Está aqui em Isaías capítulo 48, versículo aqui de número 15. Aí Deus falando em primeira pessoa. Eu mesmo falei e pessoalmente te chamei. Eu te quero bem e torno feliz o teu caminho. Esse texto foi um texto muito importante na minha caminhada, especialmente num dos encontros mais poderosos que eu tive com Cristo. Mas esse é um assunto para, de repente, em algum outro momento eu poderei contar um pouquinho mais do meu testemunho para vocês. Eu não quero que esse vídeo fique grande demais, mas ele também não vai ficar pequeno. Mas eu vou tentar ser o mais didático, claro, transparente possível com todos vocês. Bom, primeiro de tudo, uma cronologia básica. Eu nasci na Igreja Adventista do Sétimo Dia no dia 11 de novembro de 2005.
Esse foi o dia do meu batismo na Igreja Central de Curitiba. Ali eu fui batizado numa conferência do pastor Mark Finley, inclusive ele pessoalmente fez a oração do meu batismo. E então, novembro de 2005. Em fevereiro de 2007, eu entrei no seminário adventista